Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vocês me veem com uma aparência diferente. Eu estava esperando chegar, inclusive, esse dia para falar sobre aparência. Há uma necessidade de cada ser humano se preocupar com a própria aparência. Pode até perceber, vocês percebem que o Chico, o Divaldo Franco, grandes médiums, apesar de eles serem espíritas, acho que muito mais que qualquer outra pessoa ultimamente na Terra, eles pensavam na aparência. Qual o motivo? Às vezes a pessoa fala, mas espírita se preocupa com o corpo? Deve se preocupar. Porque enquanto a gente estiver aqui na Terra habitando um corpo, é como se fosse uma casa, que isso a gente já foi falado e outros médiums já falaram, você tem que cuidar, você tem que zelar, tem que acomodar as coisas, tem que organizar. E a mesma coisa é o corpo físico. E numa outra aula a gente já falou sobre não haver a necessidade da pessoa passar mal, ficar doente ou sofrer por alguma doença para poder desencarnar. A gente pode cuidar do corpo até o dia do desencarne, isso não teria problema nenhum. O maior exemplo foi Jesus. Jesus, quando, acho que um dia antes, ou no dia mesmo que ele foi crucificado, a mulher, aquela mulher rejeitada, foi lá passar o azeite nos cabelos de Jesus, massagear os pés dele, e ele mesmo disse, ela está me arrumando para minha morte, né? Então, é de fundamental importância a gente deixar a aparência nossa o máximo possível perfeita ou dentro da possibilidade, para que tenhamos sempre, todos os dias, algo a mais para a gente correr atrás, algo a mais para incentivar a gente a viver. E eu também estava esperando chegar hoje, esse dia que eu mudei minha aparência, porque uma vez um mentor disse para mim, eu era jovem ainda, ele disse para mim, nunca deixe seus cabelos brancos. Só que eu não quis questioná-lo, não quis saber por quê, mas aquilo me intrigou. E dentro das minhas meditações, das minhas reflexões com outros mentores, eu descobri que os cabelos brancos, eles são anomalias do próprio ser. Não há necessidade das pessoas viverem na Terra com os cabelos brancos. E os cabelos brancos indicam perda de energia. Nós estamos começando a perder energia. Se formos analisar como a pessoa se comporta quando os cabelos começam a ficarem brancos e não colocam cores, a pessoa começa a se estressar, a ficar mais irritável, o comportamento dela já não é mais de paz e tranquilidade, porque ela está perdendo energia, e qualquer coisa faz com que ela perca energia. Por isso hoje eu posso falar, porque até a semana passada eu ainda mantinha os brancos aparecendo, porque eu queria estar de uma maneira completa para poder tingir os cabelos, inclusive colocar cabelo, né? E eu sugiro que todas as pessoas comecem a pensar na própria ideia de agrado ao corpo físico. Não é para ninguém, não é para vaidade, é para agradar o próprio corpo, que enquanto a gente estiver nele, ele necessita de um carinho, tá bom? E outra coisa que eu queria também falar hoje é um tema muito relevante e que a gente dá muita pouca atenção. As aparências da vida, as aparências que muitas vezes ludibriam, enganam, é um engodo, é como se fosse uma armadilha para a gente se descuidar, se desligar dos perigos que a vida nos mostram, e a gente cai na cilada. E eu vou falar
após a nossa oração, eu vou conversar com vocês sobre isso, que é muito interessante, tá bom? Então vamos para a nossa oração. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie nossas almas, nossas mentes, nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente as nossas ações. Que sejamos hoje melhores do que fomos ontem. E que os espíritos que porventura estiverem aqui apreciando a nossa reunião compreendam também e possam serem instigados a evoluir, assim como estamos tentando ainda encarnados essa evolução. Pedimos a vós, amantíssimo querido, que nos enviem os espíritos de luz para nos ensinar, nos orientar e fazer com que as verdades sejam ditas e nunca, jamais, o nosso ego, a nossa vontade seja colocada à frente da vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Eu vou começar essa reunião relembrando um pouco do livro Nosso Lar, que às vezes até no filme passa um pouco batido e quem lê talvez não preste tanto atenção. O André Luiz, ele tem uma parte que ele fala assim: ao relembrar o passado, vi que nem sempre as aparências indicam realidade. Por vezes, o nosso lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Mas um dia tudo vem à tona e nunca é tarde demais. Se a gente for observar essas palavras e esse trecho do livro Nosso Lar, a gente tem que pegar vários pontos. Em primeiro lugar, quem falou isso foi um materialista. O André Luiz, quando encarnado, ele era totalmente materialista, voltado mesmo para as coisas da terra, para as alegrias que a terra proporciona, para as fantasias, para o dinheiro. E após o desencarne, ele fala essas frases, porque ele ficou lembrando dos momentos que ele era tranquilo, até porque tinha condições de tranquilidade, mantinha uma família sem passar dificuldade, e ele quis dizer, esconde, deixa eu puxar aqui, nem sempre as aparências indicam realidade. Por vezes o nosso lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Que é aquela coisa, a gente está com um lado sombrio tão forte quando a gente está com a vida tranquila, principalmente o lado material, a gente é meio descuidado com os outros, a gente protela coisas necessárias, pessoas que talvez precisassem da gente, mas a gente protela porque a gente está tranquilo. Depois eu vejo. E esse lado sombrio nosso acarreta na consequência de outras pessoas, mais tarde, começarem a se revoltar. Não me ajudou, para que eu vou ajudar? Não fez isso para mim, para que eu vou fazer para o outro? Parte de sempre da gente, que tem um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de capacidade, dar o exemplo. A gente tem que dar o exemplo. Não importa se as pessoas não vão dar valor naquilo que a gente vai fazer. Mas, com certeza, alguém está vendo. E a gente vai ser ponto de referência. Ou para o bem ou para o mal. Então, o André Luiz, nesse pedaço, ele mostra justamente naquele momento em que ele lembra que a casa dele era tranquila, os filhos estudavam, a mulher cuidava do jardim,
E ele fala isso, que naquele momento para ele estava tudo tranquilo. Mas quando ele chega do outro lado, ele percebe quanta coisa ele deixou de fazer, quanta coisa realmente ele deixou de aprender. Tanto é que na hora que ele chega no plano do nosso lar, a primeira coisa que falam para ele é: o médico da terra não serve para o médico do espírito. Então não adiantou nada. No fundo não adiantou nada. O André Luiz, ao que tudo indica, o que demonstra, ele ganhou muito mais luz no mundo espiritual após as psicografias do Chico, que ele passou, do que aqui na Terra. E mesmo ele sendo o Dr. Carlos Chagas aqui na Terra, né? Ele ganhou muito mais luz do lado de lá. Então, o que a gente anda estudando e vem aprendendo ao longo dessas semanas? Eu ando batendo muito na tecla para as pessoas pararem de se preocupar tanto em procurar médicos, tanto em procurar alguma solução terrena para o problema dela, porque 99% dos problemas são solucionados através do espírito. Vamos deixar esse 1% para de repente um mal-estar qualquer, um descuido sem querer de uma friagem, uma gripe, enfim. O resto, 99%, é causado pela falta de atenção, e a solução está na própria alma, no próprio espírito. Então, esses dias, eu falando com um amigo meu, falei para ele, ele me falou que relembrou que eu já havia falado isso para ele antes. Várias vezes eu falei: cuida do lado espiritual, cuida do lado espiritual. Então, eu vou falar em público, porque eu acho que muita gente não está entendendo. Quando você de repente se cuida fisicamente, você está com a vida tranquila, na parte material, na parte até afetiva, vamos pensar assim, não quer dizer que aí entra isso que o André Luiz falou, não quer dizer que está tranquilo, é uma falsa tranquilidade. A gente não sabe o que está para acontecer quando a gente só trabalha esse lado, que é o lado terreno, o lado de coisas afetivas terrenas. A gente não sabe o que está esperando a gente. Quem pode nos prevenir e evitar que aconteça alguma coisa muito trágica ou grave é o nosso lado espiritual, quando a gente tem contato com ele constantemente. É aquilo que eu falei em outra aula, intuição. A intuição, ela só é ativada quando você fica em comunhão com esse lado, vamos colocar assim, esse lado obscuro da nossa existência. É muito bem iluminado, mas a gente está tão cego pelas aparências na Terra que obscurece a essência nossa verdadeira, que aí vem as prevenções, alguma tragédia que possa estar no nosso caminho e não é para acontecer. Tem muitos casos de tragédias em família que as pessoas falam: não tinha que acontecer. Existem espíritos obsessores em todos os lugares. Espíritos obsessores frequentam todos os lugares. E eles não gostam, eles não querem que as pessoas sejam felizes, porque eles, quando passaram por aqui, não estavam felizes. Na maioria das vezes não estavam, somente por serem obsessores. E eles não querem que ninguém seja. Então, se encontram um lar, encontram uma pessoa que esteja partindo para uma tranquilidade aparente, eles vão lá e fazem de tudo para que quebre essa tranquilidade. E você só pode sentir isso antecipadamente através da intuição. E a intuição tem que estar ligada como se fosse diariamente você estar em contato com o seu eu superior, com seus mentores, com o seu anjo da guarda. Eles podem te prevenir isso. Então, às vezes, nós, médiums, recebemos informações por um amigo ou por uma pessoa que a gente ama, está próxima da gente,
E é informado, a gente é informado para dar um aviso para a pessoa. Só que, muitas das vezes, a gente não consegue falar tudo tão claramente. É melhor não falar, porque pode chocar. E pode, ou talvez, a pessoa pode achar que aquilo é muito dramático. Então a gente prefere só alertar. Então é o que acontece hoje. Por trás, como é que diz aqui o André Luiz, as aparências, nem sempre as aparências indicam realidade. Por vezes, o lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Se preocupar com a falsa imagem de tranquilidade. Sempre atenção. Lembra que o tsunami mais famoso que a gente viu, que foi na Indonésia, dava a impressão que o mar foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Ficou tudo, pelo menos os relatos que falam, estava tudo calmo, tudo em paz, esquisito, tudo tranquilo. E o que aconteceu depois? A tragédia. Então é assim que a gente tem que caminhar pela vida, pensando sempre no que está em volta da gente e nunca perder o contato com o nosso eu superior, com o nosso lado espiritual, que é a nossa verdadeira essência. A nossa vida é espírita. Nós somos espíritos, essa é a nossa essência e a gente quer se desgarrar dela, se colocando muito abaixo, sendo só matéria, que um dia tudo vai se perder, um dia tudo vai deixar de existir para a gente. Vamos trabalhar a nossa essência, a nossa raiz, certo? Tá bom? Então por hoje, deixa eu ver. Tá bom, 17 minutos, foi muito bom. Vamos encerrar com uma oração. Qualquer coisa, como eu sempre falo, se vocês quiserem mandar algum recado, podem mandar pelo Instagram ou no YouTube, né? Que eu jogo muita coisa, esses vídeos no YouTube também. E agradeço se vocês puderem compartilhar, puderem trazer mais pessoas, porque é de suma importância que todas as pessoas tenham conhecimento sobre a verdade. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie todas as pessoas que irão assistir esse vídeo, que elas possam ter claridade mental, espiritual e nas atitudes. E que nós, junto com elas, possamos receber as dádivas divinas, a fim de que sejamos sempre orientadores da luz e da paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado.